Olá pessoal, aqui é André Torres, espero que vocês estejam bem. Esse mês é o mês de abril de 2025 e nesse mês está marcada a data do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então nós costumamos receber muitos convites, muitas perguntas a respeito do autismo. E nós temos muitas falas comuns, falas de conscientização, de explicação sobre o transtorno do espectro autista, mas eu pensei em fazer uma avaliação, uma análise, uma compreensão, na verdade, para a gente entender o autismo, entendendo o autismo de uma maneira mais fenomenológica, quer dizer, voltar às coisas mesmas, para a gente conseguir situar bem do que é que a gente está falando ao mencionar o autismo ou o transtorno do espectro autista. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter uma consciência é de que quando nós falamos em saúde mental, quando nós falamos em transtornos mentais, em diagnósticos psiquiátricos e psicológicos, a gente precisa situar muito bem que há uma diferença abismal do que são os protocolos médicos, do que são os diagnósticos médicos, né? Tudo que diz respeito à saúde mental, tudo que diz respeito à psiquiatria, à psicologia, também diz respeito a um jeito de ser de cada pessoa. Então a gente não consegue isolar uma célula, como pode fazer a medicina, a gente não consegue isolar um vírus ou uma bactéria, como pode ser feito em laboratório, para poder dizer isso ou é aquilo. Nós estamos tratando de uma pessoa, antes de tudo. Nós estamos identificando nas pessoas características, formas de ser, formas de viver. E o autismo é uma delas, assim como tantas outras questões, né? Então, quando a gente olha um manual diagnóstico e olha um transtorno descrito, no caso o autismo consta como um transtorno do neurodesenvolvimento, nós temos uma tentação muito grande de achar que tudo está ali, que tudo ali está descrito, mas aquilo é apenas uma comunicação entre profissionais, é apenas um entendimento de uma situação, tá? Que pode mudar. Assim como 50 anos atrás não se tratava nem o autismo, nem tantas outras coisas dessa maneira como nós tratamos hoje, daqui 50 anos nós não temos ideia de como vai ser tratado o autismo ou tantos outros transtornos. Então é muito importante a gente situar isso. Eu costumo dizer isso sempre em aula, em palestra. O ser humano veio antes dos livros, veio antes das pesquisas, veio antes desse conhecimento que nós temos. A ciência é um conhecimento temporário e ela não tem vergonha disso, não tem problema. Por quê? A intenção é a gente evoluir cada vez mais com pesquisas, com compreensão. Então não vamos deixar o autismo ficar engessado na história. Ele também vai mudar como mudou recentemente tanto. Ele se transformou em espectro, ele foi dividido em níveis de suporte, hoje já querem retirar os níveis de suporte por problemas políticos e sociais que eles trazem. Então nós precisamos sempre voltar a essa compreensão. O que acontece com o autismo ou com outros diagnósticos que dizem respeito à saúde mental? Identifica-se que uma grande margem da população apresenta determinadas características, apresenta um jeito X, apresenta certas dificuldades ou certos elementos próprios, né? Eu falo dificuldades não porque necessariamente isso vai trazer dificuldades, mas essas dificuldades aparecem na convivência dessas pessoas e eu já vou explicar por quê, né? Então, essas pessoas elas estão vivendo como fluindo, né, como qualquer pessoa no mundo, mas ao chegarem em determinados momentos, em determinadas etapas da vida, por exemplo, a escolarização, elas passam a apresentar alguma dificuldade. E aí é claro que a gente precisa se perguntar já uma questão crítica, que é a seguinte:
será que esta dificuldade que essa pessoa apresenta, né, que ela encontra ao viver numa determinada fase da vida, é uma dificuldade individual dela, ou seja, ela teria um problema, ou nós estamos vivendo numa sociedade em que as padronizações, as formatações de funcionamento trazem dificuldade para pessoas que tenham determinadas características, né? Ou seja, nós temos um funcionamento padronizado que a gente não quer mexer e a gente acaba não tendo a flexibilização necessária para receber pessoas diferentes daquele funcionamento. Isso não só para o autismo, isso para pessoas com deficiência, isso para pessoas que tenham deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, isso para outros transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, né? Então, por exemplo, a gente não tem um problema enquanto essa pessoa está fora das instituições, enquanto essa pessoa está podendo expressar-se livremente. Mas quando a gente entra em determinados formatos, e eu estou dizendo aqui de uma forma bem básica, até o formato familiar, às vezes, pode já trazer dificuldades daquela pessoa se encaixar num determinado papel, né? Então, aquilo que a gente chama de dificuldade, na verdade, é uma dificuldade situacional, contextualizada, né? E isso vai fazer com que essa pessoa se questione: será que eu tenho um problema? Isso é o que eu defendi na minha dissertação de mestrado sobre o sentimento de inadequação, ou aplenamento da subjetividade. A primeira coisa que a pessoa pensa: será que eu tenho um defeito? Será que eu tenho um problema que eu não consigo estar adequado à sociedade? Né? Então, se a sociedade diz: olha, o formato é esse, nós não vamos mudar, e se você não se encaixa, isso é um problema seu, a sociedade está dando esse recado de volta. Sim, você tem um problema, vá se tratar para você se adequar àquilo que nós esperamos de todo mundo. E isso é extremamente violento, né? Porque a gente percebe que, apesar dos discursos, apesar das propagandas, apesar das campanhas, dificilmente a gente encontra espaço de real inclusão na sociedade. Uma inclusão que atenda de fato às necessidades que essas pessoas têm. E a pessoa que é identificada no transtorno do espectro autista, ela tem uma série de características que precisam ser atendidas. Ela vai ter uma possibilidade de ter um limite, né, de socialização, de ter um incômodo com excesso de estímulos, sejam visuais, sejam auditivos, ou ela precisar de mais estímulos do que a maioria das pessoas precisam. Elas vão ter um pensamento literal, e eu tenho uma amiga que diz, por exemplo, o quanto isso é difícil para fazer provas de múltipla escolha. Muitas vezes nas múltiplas escolhas você tem ironias e sarcasmos que a pessoa do espectro autista não entende, né? E acaba perdendo pontos, acaba perdendo nota por causa disso numa questão, né? Então parecem coisas muito simples para quem não está no espectro, muito óbvias, mas para quem está no espectro torna-se uma dificuldade enorme, né? Então, quando a gente volta a essa compreensão, essas coisas mesmas, que o autismo é um jeito de funcionar, nós identificamos que as grandes dificuldades não estão exatamente na pessoa, estão nesse encontro da pessoa com a sociedade, que gera sofrimento. E esse é um ponto crucial da psicopatologia. Se a pessoa tem todas as características, se a pessoa apresenta todos os critérios diagnósticos, é fundamental que a gente identifique que essas características estejam gerando sofrimento e prejuízo social. Porque senão nós temos apenas um jeito de ser. E o que a gente gostaria, né, de ter na sociedade, mas acho que isso não vai acontecer tão cedo, né? Então, a psicopatologia, o psicodiagnóstico, ele pressupõe, para que ele seja
divulgado, para que ele seja identificado, ele pressupõe que esta pessoa esteja em sofrimento e esteja tendo prejuízos sociais, pessoais ou de outras formas na sua vida. Então nós temos nesse momento a ferramenta da psicopatologia e do psicodiagnóstico que vai identificar esses sofrimentos e, ao identificar que esta pessoa se encaixa numa descrição nosológica, ou seja, num dos transtornos descritos nos manuais diagnósticos, nos estudos de pesquisadores, a gente tem a possibilidade de reduzir o sofrimento dessa pessoa, de buscar com que a sua vida se torne melhor. Então, a pesquisa que a gente faz, a investigação que se faz para identificar o autismo, ela é uma pesquisa longa, né? É uma pesquisa da forma como a gente faz aqui na Torres, uma pesquisa qualitativa que demora várias sessões. Por quê? A gente precisa ter a sensibilidade de que a gente está compreendendo um jeito de ser e, ao mesmo tempo, nós estamos, a partir de observações psicológicas, de sessões, de falas, de descrições, identificando também um funcionamento neurológico específico, que no caso é o transtorno do espectro autista, né? Então, como nós, né, a pergunta seguinte que a gente faz, né, tudo seria autismo então? Né? Não, como eu coloquei, o autismo ele precisa cumprir todos os critérios diagnósticos, às vezes até nós temos alguns questionamentos sobre esses critérios, porque, como eu falei, a pesquisa não para e tem gente pesquisando pra caramba o autismo hoje em dia, e também ter essa referência de prejuízo social, pessoal e sofrimento, né? Como é que a gente diagnostica o autismo, então, aqui na Torres? A gente faz as entrevistas para entender a infância, a adolescência e a idade adulta, que nós trabalhamos com adultos. Porque um dos critérios do transtorno de neurodesenvolvimento é que a pessoa tem essas características na infância e também no quadro atual. Se a pessoa teve as características na infância e elas por algum motivo passaram, mudaram, então é muito provável que isso não seja autismo, foi alguma coisa que aconteceu naquela época. Ou se a pessoa não tinha nenhuma evidência, nenhuma característica na sua infância, se ela não traz nenhum relato de sofrimento com relação a isso e passou a ter as características depois, isso serve tanto para autismo como para TDAH, então isso também possivelmente não é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque o transtorno do neurodesenvolvimento não se altera. Ele aparece na infância e ele aparece no presente. Você vai ter alterações do quê? A pessoa mascara mais com o tempo, a pessoa aprende a se virar de outras maneiras, a pessoa aprende a não demonstrar sofrimento, a pessoa aprende a resolver seus problemas de outras maneiras. Mas a gente sempre vai estar atento numa coisa que é fundamental para a fenomenologia, a vivência. A vivência da pessoa é soberana. Então nós vamos investigar como ela se sente, como ela passa pelas situações que às vezes ninguém percebe. Todo mundo acha que ela está plena, que ela está bem, que ela não traz sofrimento nenhum. Mas nós só vamos saber disso através do relato da própria pessoa. E nós podemos observar e perceber que muitas vezes isso não é contado para ninguém, isso não é revelado para ninguém. Por isso a importância de uma boa conexão entre o psicólogo que está fazendo essa investigação e a pessoa que está se submetendo ao diagnóstico. Então é preciso que essa relação seja uma relação de confiança, de abertura, que a pessoa se sinta à vontade. Por isso nós não gostamos de um trabalho puramente técnico. Esse trabalho precisa também ser afetivo, esse trabalho também precisa ser acolhedor para que esse resultado final seja um resultado que contemple a vida da pessoa. Um laudo, como a gente
estava debatendo em reuniões esses dias um laudo em que a pessoa se veja, se enxergue, se perceba na descrição daquele texto. Isso é muito importante porque é isso que vai dar para ela uma possibilidade de se respeitar dentro das suas características, de se acolher, de se cuidar, para que ela pare de fingir para a sociedade que ela é normótica, né? Pare de fingir que ela está igualada a um padrãozinho, a um padrão de ser humano, que ela não é. A nossa intenção é que ela seja autêntica, é que ela possa ser ela mesma sem se esconder, sem precisar fingir. E nesse sentido, eu tenho sempre uma premissa, né, de que aquilo que a gente busca enquanto valor de um psicodiagnóstico ou de uma psicoterapia é a autenticidade. Eu tenho como meta de vida que, tanto para mim como para todas as pessoas, nós precisamos atingir, alcançar essa autenticidade de podermos ser quem nós somos sem medo, sem precisar ser refém da aprovação alheia. Isso não quer dizer falar o que dá na telha, como as pessoas às vezes entendem. Não, é muito mais profundo do que isso. É eu conseguir realizar nesse mundo, trazer para esse mundo a minha forma de ser, entendendo que ela pode ser aceita e bem-vinda, né? Que eu possa fazer as perguntas, que eu possa me colocar de maneira a ser ouvido e também de ouvir o outro. Então a autenticidade, ela está completamente ligada à minha expressão, à minha liberdade e à minha comunicação com os outros, né? Então a comunicação é o que nos une, é o instrumento, é a ferramenta de trabalho do psicólogo, né? Então aqui na Torres a gente faz essa avaliação do transtorno do espectro autista e do TDAH, buscando sempre compreender esta pessoa da forma como ela é, tentando trazer ela à tona, por cima da máscara que ela usa, ser ela mesma, né? Por isso a gente faz sessões com ela, tentando entender toda a sua vida através das anamneses, às vezes conversando com pessoas próximas que convivem com ela, se necessário aplicando alguns testes, mas nem sempre a gente aplica, porque para nós o mais importante é a observação e a descrição do fenômeno. A fenomenologia é uma doutrina, é uma filosofia que é a base das pesquisas qualitativas e ela tende então a buscar compreender aquilo que não se conhece, aquilo como se você estivesse vendo pela primeira vez. Então, qualquer coisa pode ser um fenômeno, pode ser algo que precisa ser descrito e conhecido. E a gente encara, assim, todas as características de saúde mental, incluindo o autismo, sem entrar nos valores, sem entrar na lógica de tratamentos específicos, compulsórios, de medicação compulsória, né? Tudo isso pode ser questionado. Eu sei que eu vou sofrer críticas dizendo isso, mas ao voltarmos para o autismo, como ele se mostra, imagine que ele existe desde sempre. E isso por muito tempo foi tratado de outras maneiras, né? Então eu vejo uma necessidade muito maior de inclusão do que a medicação de todo mundo, por exemplo. É claro, não vamos ser negligentes. Se houver necessidade, se houver um sofrimento a tal ponto, sim, que seja feita essa intervenção, né? Mas a gente não pode entender que é a única forma possível. Eu, inclusive, sou diagnosticado com TDAH e outra neurodiversidade e não tomo medicação nenhuma. Não estou fazendo propaganda, não estou abolindo medicação, mas apenas mostrando que é possível viver de outras maneiras, né? Voltando ao autismo, eu acho que, como eu estava falando sobre a autenticidade, essa é uma das grandes buscas da psicoterapia existencial. A psicoterapia existencial, ela tem como meta, como valor, a busca de uma autenticidade, né? Como eu já expliquei anteriormente. E eu acho que isso é extremamente necessário como uma indicação para pessoas que estejam diagnosticadas em algum
em alguma das neurodiversidades ou em algum outro transtorno descrito no manual diagnóstico, mas que a gente consiga enfrentar cada um à sua maneira, né? Que a gente consiga buscar nossas formas de abrir caminhos para a nossa própria vida, que a gente consiga entender a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro da forma mais autêntica possível. Então eu entendo que as questões existenciais, elas sempre vão existir. E quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos algo que nos impede de prosseguir na sociedade, nós temos um enfrentamento necessário. Então, quem somos nós? Quem é essa sociedade? E como nós vamos enfrentar essa relação? Como nós vamos lidar com essa nossa existência que é única, né? Nós só temos essa vida, ainda que se acredite, alguém que possa acreditar que há outra coisa que acontece após a morte, nós não temos como chamar isso de existência. A nossa existência, enquanto conceito filosófico, acaba com a morte. Então, esta vida, independente do que você acredita, é limitada até a morte. E que a gente possa viver essa vida da melhor forma possível, né? Então, esse desenvolvimento, essa busca de si mesmo, não tem uma receita pronta, não tem um prazo determinado. Por isso a gente não fecha sessões. Nós fazemos em 8 sessões, 14 sessões, 20 sessões, não sabemos. Nós temos diagnósticos que são feitos em 2 meses, como nós temos diagnósticos que levam mais de 1 ano. Por quê? Porque tudo depende de como a pessoa lida com as suas memórias, com as suas lembranças. Nós trabalhamos com psicodiagnóstico interventivo, que é uma criação entre abordagens da psicologia, mas com uma ênfase grande da fenomenologia, que é entender que nós, ao conversarmos com alguém, ao interagirmos com alguém, não temos como ser neutros. Nós já estamos interferindo, nós já estamos envolvidos. Não existe neutralidade na psicologia, na ciência, na filosofia, em nada. Nós sempre temos um posicionamento, nós sempre temos um lado, nós sempre estamos interferindo de alguma maneira na realidade. Então, já que nós vamos fazer essa interferência, que esse diagnóstico possa fazer, às vezes, de uma terapia também, né? De um trabalho com efeitos terapêuticos. Então, enquanto estamos entendendo o que acontece com aquela pessoa, que o psicodiagnóstico é isso, entender o que acontece, independente dos manuais diagnósticos, né? Nós podemos, inclusive, fazer um trabalho de psicodiagnóstico amplo, sem necessariamente fechar num código do CID ou do DSM, mas um psicodiagnóstico no sentido de entender um momento da vida, né? Então, o psicodiagnóstico interventivo tem a busca, mas claro que ele vai ter um final, claro que a gente quer encerrar esse processo, mas enquanto é feita essa investigação, também há a preocupação em ajudar na qualidade de vida dessa pessoa, no dia a dia, que ela possa, a cada sessão, não só fazer uma investigação, mas também sair melhor de como ela entrou. Então, nós temos essa busca de, sim, conquistar direitos, emitir um laudo final que possa ajudar a pessoa a ter mais direitos sociais, etc., mas também mais conhecimento de si e, principalmente, que essa pessoa consiga contemplar a sua autenticidade, que ela consiga buscar, né, encontrar mais paz e liberdade na existência. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem à vontade para mandar perguntas, mandar suas críticas. Nós vamos responder na medida do possível. Grande abraço e até mais.